Olá, caros alunos. Sejam muito bem-vindos ao curso de Cooperativismo e à disciplina de Matemática Financeira. Aqui quem vos fala é o professor Emerson. E a nossa aula ela vai versar sobre os seguintes temas: razão e proporção, princípios fundamentais da proporção, operações com mercadorias, preço de custo e preço de venda, lucro e prejuízo sobre o preço de custo e sobre o preço de venda. Então, iniciando, nosso primeiro tema é razão e proporção. Os conceitos de razão e proporção são relacionados, são bem íntimos. O que vem ser a razão, sucintamente? A razão é a divisão entre dois números de mesma grandeza, e a proporção é a igualdade dessas razões. Mas para o melhor entendimento, vamos estudar separadamente. Primeiro vamos estudar o que vem ser razão, depois vamos estudar o que vem ser a proporção. Razão. Razão é a expressão que indica uma divisão entre dois números dados numa certa ordem com o segundo obrigatoriamente diferente de zero. O que vem ser isso? Essa divisão, observe, toda divisão nós temos o seguinte termo no caso da razão: o dividendo e o divisor. Quando nós temos dois números numa certa ordem, em que o primeiro é dividido pelo segundo, obrigatoriamente esse segundo tem que ser diferente de zero, por notação. A notação é uma forma de melhor entender o que vem ser razão. O que diz a notação? Seja A e B números reais, com B diferente de zero, a razão entre eles é dada simbolicamente pela expressão matemática A sobre B ou A dois ponto B, em que o A é chamado de antecedente e o B é chamado de consequente. Esses são os termos da razão, tá? Se fosse fração, vamos comparar um pouco. Se fosse fração, o A seria o numerador e o B seria o denominador. Mas, como é razão, nós temos o que seria numerador passa a ser antecessor e o que seria denominador lá na fração passa a ser consequente. Então, os termos da razão são antecedente e consequente. Observação 1. A fração pode ser considerada como a divisão entre dois números. Quando isso acontece, a fração é tida como razão. Observação 2. Para encontrar a razão entre duas grandezas, a unidade de medida entre elas deve sempre ser a mesma. Continuando, sobre razão, vamos ver porcentagem. Porcentagem é uma importante razão. Veja, as frações ou razões que possuem denominadores iguais a 100 são conhecidas como razões centesimais e podem ser representadas pelo símbolo %. O símbolo significa centésimos, assim 5% é outra forma de se escrever uma divisão de 5%. Um exemplozinho prático, como calcular um valor percentual de um número. Agora que temos uma visão geral do que é porcentagem, vamos calcular quanto é 25% de 200. Existem várias maneiras, várias técnicas de você chegar a esse resultado, calcular esse resultado, 25% de 200. Mas vamos utilizar uma bem prática e rápida. Resposta: vamos multiplicar 25 por 200 e depois dividir por 100. Assim. Então, 25 vezes 200 por 100 é igual. Observe que você pode simplificar o 200 pelo 100, que vai dar 2. E então vai ficar 25 vezes 2, que é igual a, no caso, 50. Continuando, temos as propriedades das razões. Embora as razões tenham a mesma forma que as frações e gozem das mesmas propriedades, elas se diferenciam em todos os aspectos. Veja, os termos de uma fração são sempre números inteiros. Já os de uma razão podem ser inteiros, fracionários ou decimais. Enfim, os números utilizados em uma razão pertencem aos reais. O produto de duas razões inversas é sempre igual a 1. Tá? Então, se você tiver aqui
por exemplo, uma razão 1 sobre 3, multiplicando pelo inverso dela, que é 3 sobre 1, vamos ter 1, porque vai ficar pegando a primeira razão, multiplicando pela segunda, teremos 1/3 vezes 3 sobre 1, ou simplesmente 3. Aí ficaria 1 vezes 3, numerador com numerador, ou antecedente com antecedente, sobre consequente vezes consequente. Daria o mesmo valor, 3 sobre 3, que daria igual a 1. Para o melhor entendimento desses conceitos, acompanhe o exemplo abaixo. Em uma caixa temos 50 bolas coloridas. 30 são verdes e 20 são amarelas. Determine a razão entre o número de bolas amarelas e o total de bolas contidas na caixa. Então, o que temos que fazer? Lembrar o que vai ser razão. Nesse caso aqui, ele quer a razão das bolas amarelas pela quantidade de bolas na caixa. Então, quantidade de bolas amarelas são 20. Quantidade de bolas na caixa, 50. Então, a razão fica 20 sobre 50. Que, simplificando, fica 2/5, ou 2 está para 5. Continuando, temos agora a proporção. Então, como proporção, temos a seguinte ideia. Os números A, B e C, nessa ordem, todos diferentes de zeros, formam nessa ordem uma proporção. Se e somente se A está para B, né? A razão, caso A, B, for igual a C está para D. Indicamos essa proporção por, olha só, simbolizando ela, A dividido por B igual a C por D. Então, observe que temos a razão A sobre B e temos a outra razão C sobre D. E a igualdade dessas razões é a proporção. Chamamos aos termos AD de extremos e os termos BC de meios. Veja que a razão de 10 para 5 é igual a 2. Assim, 10 dividido por 5, ou 10 está para 5, é igual a 2. A razão 14 para 7 também é igual a 2. Assim, 14 dividido por 7 também é igual a 2. Portanto, podemos então afirmar que estas razões são iguais e que a igualdade abaixo representa uma proporção. 10 está para 5, assim como 14 está para 7, que é igual, no caso, a 2. Lê-se a proporção acima da seguinte forma. 10 está para 5, assim como 14 está para 7. Continuando a proporção, vamos então às propriedades fundamentais ou fundamental da proporção. Qualquer que seja a proporção, o produto dos seus extremos é sempre igual ao produto dos seus meios. Assim sendo, dados os números A, B, C, D, todos diferentes de zeros, e formando essa ordem uma proporção, então o produto A vezes D será igual ao produto B vezes C. Assim, porque é a propriedade fundamental. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quem são os extremos? A, D. Quem são os meios? B, C. Segunda propriedade das proporções. Qualquer que seja a proporção, a soma ou a diferença dos dois primeiros termos está para o primeiro ou para o segundo termo, assim como a soma ou a diferença dos dois últimos termos está para o terceiro ou para o quarto termo. Então, temos uma proporção A sobre B igual a C sobre D. Temos, então, A mais B dividido por A igual a C mais D dividido por C. Observe que nós temos uma soma do antecedente mais o consequente da primeira razão, e ele está para o antecedente. Na segunda razão também nós temos uma soma do antecedente com o consequente, e também está para o seu antecedente. Seguindo, temos agora ali a soma do antecedente mais o consequente, agora ele está para o consequente, nessa segunda razão aqui, nessa segunda proporção. E seguindo, nós temos a próxima razão, que é C mais D, que é a soma do antecedente com o consequente, e está também para o consequente. Temos então nessa situação uma identidade. Seguindo, outra proporção, que vai gozar da mesma propriedade, agora com menos. Se eu tenho um antecedente menos um consequente, que está para o antecedente, nenhuma razão,
A próxima razão, para deixar realmente sendo para que seja uma proporção, a diferença do antecedente e o consequente também tem que estar para o consequente. Temos também essa mesma situação em A menos B sobre B igual a C menos D sobre D. Então, nessa situação, essa proporção vai gerar uma identidade. Continuando, né, o tema de proporção, temos a terceira propriedade. Qualquer que seja a proporção, a soma ou a diferença dos antecedentes está para a soma ou diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu respectivo consequente. Temos então a proporção A sobre B igual a C sobre D, implica dizer que nós temos A mais C sobre B mais C igual a A sobre B, ou temos A mais C sobre B mais D igual a C sobre D. Tá? Então, essa propriedade é bem, assim, bem interessante, porque você pode ter adição de termos da proporção e não vai perder a identidade das razões. Outra situação também acontece quando usamos o menos. Temos A menos C está para B menos D, assim como, né, A está para B. Temos também A menos C sobre B menos D, assim como C está para D. Continuando ainda o tema de proporção, temos a próxima, que é a quarta proporcional. Dado três números A, B e C, chamamos de quarta proporcional o quarto número, no caso x, que junto a eles formam uma proporção. Assim, fica A está para B, assim como C está para x. Esse termo x aqui é que é a nossa quarta proporcional. Temos então a próxima, que é a terceira proporcional. Observe como ocorre em si essa terceira proporcional. Em uma proporção onde os meios são iguais, a característica é essa, os meios são iguais, um dos extremos é a terceira proporcional do outro. Assim, A está para B, assim como B está para C. E observe o seguinte, na proporção acima, o A é a terceira proporcional de C ou vice-versa. Operação com mercadorias. Para entender melhor o que vem ser operações com mercadorias, vamos definir, né, vamos ver o conceito gramatical de mercadorias, para que possamos então ter um melhor entendimento. Segundo o dicionário eletrônico Aurélio, mercadoria, aquilo que é objeto de compra e venda, aquilo que se comprou e que se expõe à venda. Essa em si é o conceito gramatical de mercadoria. Quando uma operação de compra ou venda é realizada, tem alguns itens que precisam ser considerados: o preço de custo, o preço de venda e se na transação houve um lucro ou um prejuízo. O que vem ser lucro? Lucro existe quando o preço de venda é maior que o preço da compra. Caso contrário, teremos um prejuízo. O lucro pode ser representado como uma porcentagem que pode ser dada tanto sobre o preço de compra quanto sobre o preço de venda. Veja logo abaixo as relações que existem entre compra, venda e lucro. Observe que nós temos ali um grafo, que temos um item numa extremidade, compra, na outra extremidade temos a venda, e nesse meio caminho nós temos o lucro. E existem formas que podem fazer você entender melhor. Por exemplo, vamos nomear lucro de L, preço de venda de V e preço de custo ou compra C. E quais são as formas? O lucro é o valor, é o preço de venda, menos o valor do preço de custo. O preço de venda é o lucro mais o preço de custo. E o custo é o preço de venda menos o lucro. Então, essa aqui é uma forma matematicamente, tá, de você entender algumas operações com mercadorias. Exemplo. Uma mercadoria que custou R$100
que foi vendida por R$ 120, determine se houve lucro e de quanto. Vamos lá. Como solução, temos os seguintes dados. Temos o valor da compra, que foi R$ 100, temos o valor da venda, que foi R$ 120, e queremos calcular L, que é o lucro. Como podemos notar, o preço de venda foi maior que o preço de custo, portanto temos lucro. E o valor desse lucro podemos determinar usando a fórmula abaixo. Lucro é o valor de venda menos o valor de compra. Então, lucro é 120 menos 100, que é igual a 20. Temos um lucro de R$ 20 nessa situação, nesse exemplo. Operação com lucro sobre o preço de custo. Considerando o problema do exemplo anterior, temos um lucro de R$ 20. Assim, podemos determinar o percentual desse lucro sobre o preço da compra. Assim. O lucro foi de 20, o preço da compra foi 100. Para representarmos esse lucro em porcentagem, podemos fazer uso da fórmula. Lucro sobre o preço de compra vai ser igual ao preço de custo, né? Vai ser igual a 20 sobre 100, que é igual a 20%. Lembrando lá da porcentagem que vimos anteriormente. Temos aqui uma fração centesimal de 20 sobre 100, que equivale a 20%. Veja que o lucro representa 20% do preço da compra. O lucro sobre o preço da compra pode ser representado da seguinte maneira. O lucro é igual a X% vezes o valor da compra. Representa o quanto de lucro você obteve em cima da compra. Outro exemplo. Uma mercadoria foi vendida com lucro de 8% sobre o preço de compra. Determine o preço de venda sabendo que essa mercadoria custou R$ 400. Como solução, temos o lucro, que é 8% sobre o preço da compra, e vamos representar ele em forma de porcentagem. Então, sabemos que o lucro vai ser igual a 8% vezes o custo, ou o preço da compra. Então, o preço da compra foi 400. Então, 8 sobre 100 vezes 400 vai ser igual a 32. Mas vamos continuar. Vamos ver o seguinte. Vamos dizer que a venda ele é o preço de custo ou da compra mais o lucro. Então, a venda, o preço de venda, vai ser 400 mais 32, que vai ser 432. Portanto, o preço de venda é R$ 402 dessa mercadoria. Tem um caso geral. Esse caso geral ele vai te dar uma fórmula em que você vai conseguir resolver muitos casos, muitas questões inerentes a essa situação. O valor da venda é igual ao valor do custo ou da compra mais o lucro. Como o lucro é X% vezes o valor da compra ou do custo, temos a substituição. Fazendo a substituição, temos o valor de venda é igual ao valor de custo ou da compra mais X o valor da compra, que equivale a valor de venda igual a 1 mais X% vezes o valor da compra. Essa fórmula nos dá o preço de venda quando conhecemos o preço de custo e a taxa de lucro sobre o preço de custo. Então, no caso geral, essa fórmula é muito útil. Continuando com o tema operações com mercadorias, temos o seguinte tópico: operação com lucro sobre o preço de venda. O lucro sobre o preço de venda é dado da seguinte maneira: L de lucro é igual a X% vezes V, onde o X% representa o quanto você lucrou, ou quanto você obteve de lucro em uma venda. Caso geral. Para você determinar esse valor de venda, é necessário você conhecer o valor da compra ou o valor de custo. E, no caso, o lucro tem que estar representado em porcentagem. Essa fórmula nos dá o preço de venda quando conhecemos o preço de custo, né, o preço da compra, e a taxa de lucro sobre o preço da venda. Um exemplo: uma mercadoria foi comprada por R$ 450 e vendida por 600. Determine. Letra A, porcentagem de lucro sobre o preço de compra. Para mim determinar a porcentagem do lucro sobre o preço da compra, primeiro eu tenho que determinar qual o valor desse lucro. Então vamos fazer isso. Lucro é igual a venda menos a compra, ou o valor de venda
menos o valor de custo. Então, o lucro vai ser igual. O valor de venda foi 600, menos o valor da compra, que foi 450, nós temos um lucro de 150. Agora podemos, então, determinar a porcentagem desse lucro sobre o preço da compra. Para isso, temos o lucro sobre o preço de compra vai ser igual. O lucro é 150, sobre o preço da compra, que foi 450, ele é igual a 0,333, infinitamente. Representando isso aqui em porcentagem, nós temos 33,33%. Isso aqui é o valor em porcentagem do lucro sobre o preço de compra. Letra B. Aí quer saber a porcentagem de lucro sobre o preço de venda. Pronto. Temos o valor do lucro, que é 150. O preço de venda foi 600. Então, temos 150 por 600, que equivale a 0,25. Tá? Dividindo. Que 0,25 é igual ou corresponde a 25%. Seguindo, temos o prejuízo. O que vem ser o prejuízo? O prejuízo é quando dizemos que há prejuízo quando o preço de venda é menor que o preço da compra. Portanto, o prejuízo é calculado pela diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Prejuízo, matematicamente, né, colocando no modelo, temos prejuízo igual ao preço de compra menos o preço de venda. E vamos nortear de P com prejuízo, C preço de compra e V com preço de venda. Com a forma acima, calculamos o prejuízo em espécie. A porcentagem de prejuízo é dada pela razão entre o prejuízo em espécie e o preço de compra, C, ou o preço de venda, V. Então vamos lá, porcentagem do prejuízo sobre o preço da compra. Então o prejuízo em forma de porcentagem vai ser igual a 100 vezes o P, que vai ser o P é o prejuízo em espécie sobre a compra. E o prejuízo sobre o preço de venda vai ser igual, prejuízo em porcentagem, né? A porcentagem do prejuízo vai ser igual a 100 vezes P, quem é P é o prejuízo em espécie sobre o preço de venda. Um exemplo, ao comprar uma mercadoria de R$100 e vendê-la por R$80, obtemos um prejuízo de R$20, ok? Ficou bem claro isso aí. Então vamos lá. O nosso prejuízo em espécie vai ser quem? O prejuízo em espécie vai ser o valor da compra menos o valor de venda, que no caso é 100 menos 80, que é 20, como já constou aqui no caput da questão. Até aqui calculamos o prejuízo em espécie. Mas como calcular a porcentagem de prejuízo sobre o preço de compra? Seguindo o exemplo anterior, para calcular o prejuízo em porcentagem, vamos apenas dividir o prejuízo pelo valor da compra, assim. A porcentagem do prejuízo é igual a 100 vezes P sobre C. Quem venceu o P, prejuízo em espécie. Quem venceu o C, o valor da compra. Então temos o prejuízo em espécie, 100 vezes. Quem é o P? O P é o prejuízo em espécie, que foi 20, sobre o valor da compra, que foi 100. Simplificando, temos aí 20% de prejuízo. Então, muito obrigado, tá? Agradeço por ter assistido a aula e vamos em frente. Desejo realmente que vocês se sintam motivados a continuar estudando e conto com vocês para a próxima aula. E em caso de dúvida, é só entrar em contato, tá? A coordenação tem os meus contatos e com certeza ela irá repassar para vocês. E pode entrar em contato em caso de dúvida, em caso de que precise de um ou outro reforço. E esse reforço, se for necessário, daremos em nosso encontro semi-presencial. Tudo bem? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.